Tem tempo que o PL está falando que Cláudio Castro é carta fora do baralho na disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro. Mas quem vai dar essa notícia ao ex-governador? É uma notícia que indelicadeza, amarga, não, eles dizem. Que muito indelicadeza, né? Que falta de modos. Mas está aí, batendo a porta a eleição e eles estão com a definição de um prazo até o final de junho estabelecido para bater o martelo sobre a situação do ex-governador na disputa ao Senado em 2026. A decisão final vai ficar nas mãos, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, do filho dele, o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Há uma avaliação entre os dirigentes do PL de que Castro precisa cuidar da parte jurídica, ou seja, se debruçar melhor sobre a sua situação com a justiça depois de 2 operações policiais baterem à sua porta e dar uma mergulhada. Mergulhada é, no jargão político, sumir de cena. Antes de insistir numa pré-candidatura, coisa que ele tem feito. Conversei com ele da outra vez, quando a Polícia Federal esteve na casa dele, sobre aquela operação da Refit, ele me disse, eu sou candidato, eu sou o primeiro nas pesquisas, por que eu vou desistir? A orientação, de acordo com aliados do Flávio Bolsonaro, é que o ex-governador concentre esforços na sua defesa diante dessas operações recentes. Primeiro, em relação à Refit, depois, agora, em relação ao Master. Apesar da pressão interna, integrantes do PL afirmam que Castro vai ser ouvido antes de qualquer definição. A avaliação é de que o ex-governador precisa conversar com Flávio Bolsonaro, com o presidente estadual do PL, o deputado Altineu Cortes, antes de um desfecho. Aí é claro, não tem espaço vazio na política, Gustavo Uribe. Não existe. Alguém vai ocupar esse espaço. Já tem alguém para ocupar esse espaço. E é a mãe de Flávio Bolsonaro, a Rogéria Bolsonaro. No entorno do Flávio, cresce essa percepção de que a Rogéria Bolsonaro é a favorita para a vaga de Cláudio Castro ao Senado. Não apenas por uma intenção, desejo do filho dela, Flávio Bolsonaro, mas pelas pesquisas recentes indicarem um empate técnico da Rogéria Bolsonaro e do Cláudio Castro. Mas o senador Flávio Bolsonaro tem evitado defender publicamente o nome da mãe para não gerar um desconforto, constrangimento dentro do seu grupo político no Rio. A Paraná Pesquisas de abril mostrou Benedita da Silva no primeiro lugar para disputar o Senado. O Cláudio Castro vem na sequência, tecnicamente na liderança da corrida ao Senado, os dois embolados. No cenário sem o Castro, aí a Rogéria aparece com 28,1% das intenções de voto, ficando atrás apenas da Benedita. Ou seja, no segundo lugar, ela simplesmente ocupa o mesmo patamar de votos do Cláudio Castro. E alguém que não é conhecida, só pelo sobrenome Bolsonaro. A gente vê exatamente o que aconteceu com o Flávio. Flávio Bolsonaro conseguiu pegar todos os votos de Jair Bolsonaro muito rapidamente, só pelo sobrenome Bolsonaro. Tem o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro também, que é outro nome citado, Rodrigo Cury, embora ele não esteja afiliado ao PL, enquanto o partido espera para se reorganizar, organizar esse palanque no Rio, ainda nesse compasso de espera sobre o que virá a mais sobre Cláudio Castro. Os dirigentes do Centrão também entraram em campo para sondar possibilidades, porque aí fica todo mundo preocupado, É o palanque contaminado? Como é que vai ser isso? Aqueles que vão disputar uma cadeira na Câmara dos Deputados, que querem subir no palanque de Flávio Bolsonaro, mas não querem estar ao lado de Cláudio Castro. Já começam a falar nesses termos. O presidente do União Brasil, Antônio Rueda, tem buscado parlamentares da direita no Rio de Janeiro para discutir opções ao palanque no estado, ou seja, buscado o PL de Jair Bolsonaro. A leitura dentro do PL, portanto, é de que a definição sobre Cláudio Castro precisa ocorrer em junho, 20 de junho foi a data precisa que me disseram hoje, para evitar que uma indefinição contamine as articulações no estado. E aí, Tainá Falcão, Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Jair Renan, Michele Bolsonaro. A Rogéria vai ser a 7ª da família, além do Renato Bolsonaro, que vai ser candidato a deputado federal no Rio de Janeiro, irmão de Jair Bolsonaro, além do irmão de Michele Bolsonaro. Sim. São 9 Bolsonaro. Então a gente vê que realmente é um sobrenome que dá voto. Agora, aquela crítica de famílias, de coronelismo do Nordeste, que sempre foi feita pela direita, enfraquece. Porque a gente tem uma família de 8 na política brasileira.
mandando e desmandando. Agora, é inegável que Rogéria Bolsonaro, de largada, ela sai muito bem pelo sobrenome Bolsonaro. Agora, ela vai ter voto, como Cláudio Castro, na Baixada Fluminense, ela é pouco conhecida. Ela tem uma plataforma de governo, ela tem prefeitos aliados como tem Cláudio Castro? Não. A situação agora para Cláudio Castro é difícil, porque o escândalo do Master e da Refit grudou nele. E o Supremo Tribunal Federal tem que decidir por uma vez por todas a inelegibilidade. A grande questão é se Rogéria seria o melhor nome. Flávio está apostando nesse nome. Vamos ver se Flávio vai ter força suficiente. E tem também, o que é negado por Valdemar Costa Neto e Jair Bolsonaro, um plano B para Flávio Bolsonaro. Se ele ainda naquela ideia de que existe um prazo, eles ficam dizendo que não tem, mas tem um prazo para medir o impacto do vazamento dos áudios do Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro. Eles estão medindo em pesquisas internas para saber se isso vai perdurar. Porque se ele não perdurar, se ele realmente continuar em desgaste, é muito mais fácil para ele tentar reeleição como senador no Rio de Janeiro e lançar um outro nome.